Olá, hoje é terça-feira, 25 de setembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, o assunto é arte circense. Saiba como essa cultura continua viva, apesar das dificuldades e da concorrência com outras formas de lazer. Aqui no estúdio, a gente conversa com artistas do circo e você pode participar pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E saiba como participar do programa de intercâmbio Top Espanha e concorrer a uma temporada no exterior. O Conexão TV Unicinos está no ar. O circo faz parte da cultura popular desde a antiguidade. Durante o Império Romano, grupos ganhavam a vida com apresentações na rua, em casas de famílias nobres ou nas arenas de espetáculos da época. Na Idade Média, grupos de malabaristas, artistas de teatro e comediantes viajavam pelas cidades da Europa com as apresentações. Mas foi só em 1769 que o circo ganhou o formato que vemos hoje. Naquele ano, o inglês Philip Astley organizou as apresentações e cobriu o lugar com uma tenda de lona. Mas se o circo popular ainda mantém a tradição, o mesmo não se pode dizer do público. É mesmo, Chico, e por muitas décadas as pessoas prestigiaram essa forma de arte, mas hoje a presença do público diminuiu. E entre os motivos estão a tecnologia e a concorrência de outras opções de lazer. Mas mesmo com todas essas dificuldades, quem vive do circo se dedica muito para mostrar o melhor nas apresentações. O circo no Brasil começa no século XIX, com algumas das famílias de imigrantes de diversos lugares da Europa. Com os circos já instituídos, eles trouxeram a cultura e a arte para cá. Como é a história da família Vostok. O bisavô de Antônio veio para o Brasil durante a Revolução Russa e aqui seguiu trabalhando com o que já fazia, arte circense. Hoje, com mais de 100 anos de história, o Circo Vostok conta com 80 artistas. Aqui é uma comunidade que praticamente vive há 50 anos atrás. São famílias reunidas que trabalham, que moram juntos. As crianças vão nas escolas da cidade, como as outras crianças, e depois aprendem aqui dos pais, dos avós, a arte do circo, gostam, brincam dentro do circo. O circo é uma forma de expressão cênica que não se resume a um só espetáculo. Essa arte mistura a dança, a ópera, o teatro e movimentos únicos. E por esse motivo é considerada a mais completa manifestação cultural. Os circos tradicionais são companhias que viajam levando ao mundo a cultura que fazem. A cada apresentação, o público se diverte com a força, com a coragem, com a alegria e, é claro, com a beleza de quem faz do picadeiro e da lona um lugar mágico. E é assim que Roger escreve a própria história. Aos 8 anos, se apresentou pela primeira vez no Circo do Pai e, desde lá, não parou mais. Hoje, ele é equilibrista e trapezista no Circo Vostok e, desde já, garante que não troca essa vida por nenhuma outra. O meu pai ainda é dono de circo, só que o meu pai, ele vive a itinerância dele dentro de São Paulo. E eu já optei pela vida itinerante Brasil e mundo. Tanto que meu próximo objetivo agora é estar indo para o Chile ou para o México. Fui muito incentivada, a galera foi me ajudando, fui pegando gosto pelo circo, porque o circo é aquela, você tem que ter gosto pelo que você faz, porque tem que ter gosto e muita coragem, porque, bom, exige muito ensaio, muito mesmo. São 2 horas de ensaio todos os dias, onde além do esforço físico, é preciso determinação. O circo é formado por diversos personagens, não só quando o público está presente, mas também na vida fora dos palcos. São histórias reais, mas que muitas vezes parecem sair da imaginação, como é a vida de Marcos. Ele nasceu e viveu na Venezuela até os 13 anos, quando fugiu com a companhia que estava na cidade. A curiosidade saiu daquela história de pequeno que... Cuidado que vem um velhinho do saco, o velhinho do circo te buscar. E eu sempre, todo mundo quando via um velhinho, saíam correndo do velhinho. E eu não, eu chegava do lado do velhinho para ver se realmente ele me levava para um circo. Muitos me chamam de louco, mas eu sou um louco feliz. A vida de circo para mim se torna uma loucura. A loucura em que aspecto? Que hoje eu estou aqui, amanhã estou em outro lado. Tive a oportunidade de conhecer quase toda a Sudamérica viajando com o circo.
Mas nem tudo é alegria na vida itinerante. Cecília é filha de Antônio, o dono do circo. Ela tem mais 11 irmãos e todos eles moram nos Estados Unidos, em Las Vegas. Os 2 filhos dela moram com uma tia e vêm para o Brasil apenas para passar as férias. Segundo ela, a saudade é grande, mas acredita que será melhor para a educação deles viver em residência fixa. Eu acho que o preconceito existe, não tenha dúvida. Eu acho que porque as pessoas, no imaginário das pessoas, essa vida nômade, que é a vida que o circense leva, eles sem raiz, sem ter um lugar fixo, na imaginação das pessoas elas podem pensar de tudo, que o cirqueiro é um arruaceiro, que as mulheres de circo têm uma vida fácil, porque estão sempre conhecendo muitas pessoas, e não é assim. Nós temos uma vida de comunidade, a gente tem uns padrões, tem regras que têm que ser seguidas, tem família, você tem um marido, tem criança, você lava a roupa, você passa, você cozinha como todo mundo. A única diferença é que só o seu quintal, né, é o circo. O meu cotidiano é comum, é uma vida comum. Facebook, celular, namoradinhas, essa coisa, uma rotina comum, como qualquer uma outra. Cecília diz também que existe muito preconceito em relação à cultura circense. Ela é formada em Direito e optou pela vida no picadeiro por amor ao que faz. Os artistas de circo conhecem, apesar de muitos não terem completado todo o ensino, eles conhecem geografia e eles conhecem muito de idiomas. Aqui, a maioria fala espanhol fluente, além do português. E as crianças, é um retrato vivo disso. Você vê 10 crianças brincando juntas, alguns são americanos, como meus filhos falando inglês, outras falando espanhol e as outras falando em português. Mesmo que a arte circense esteja muito presente na cultura popular brasileira, a presença do público nos picadeiros diminuiu consideravelmente nos últimos anos. O pai lembra do tempo que o pai dele trazia ele no circo, ele traz a criança, aqueles que vêm gostam, mas eu já vi na portaria do circo a criança fazendo birra que não quer entrar e a mãe dizendo: se você não for comigo no circo, eu não te levo depois no shopping. Nós lutamos com as nossas armas e conseguimos sobreviver. O povo que vem ver o espetáculo é a nossa maior propaganda, eles falam para os outros e assim incentivam, mas falta muito porque a gente não consegue atingir, não há mais aquela cultura de dizer o circo chegou, vamos prestigiar o circo. A arte do circo tem como base a inocência. Todo humor trabalhado durante os espetáculos é feito sem apelos pornográficos ou violência. E é nisso que as companhias de circo tradicionais apostam para o futuro. Tchau! Bacana, né? E é para conversar com a gente sobre o panorama do circo no Brasil, a rotina dos artistas circenses e também as dificuldades nesse meio que a gente recebe aqui no estúdio Lara Roxo, historiadora e artista circense, e Tainá Borges, professora e também artista circense. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá. Oi. Primeira coisa, eu quero saber como é que vocês se envolveram com essa arte. Então, Lara, primeiro você. Bom, eu era bailarina desde os 3 anos. E aí eu, na verdade, trabalhei com dança durante quase uma década e deixei de dançar para estudar para vestibular e tal. E aí, depois disso, depois de passar toda essa onda do vestibular, eu fui procurar uma outra atividade física. E aí, soube das aulas de dança aérea e comecei a fazer dança aérea com a Tainá. Ah, tá. Vocês são conhecidas, Sim. então. Tainá, conta também a tua motivação para começar na arte circense. Eu já foi no ano 2000, eu conheci um casal de amigos, assim, que fazia circo, conheci no parque, eles fazendo circo e me encantei, achei muito legal. E aí eu quis aprender, comecei a aprender a andar de perna de pau. E aí eu fazia, na época, a faculdade também, mas foi uma coisa que foi paralela à faculdade, assim. E aí eu comecei a me interessar mais, e no ano de 2001 teve a terceira convenção brasileira de malabarismo e circo aqui em Porto Alegre, e eu me voluntariei para trabalhar. Aí eu trabalhei de voluntária no bar, ajudando na convenção, e participei das oficinas, assisti aos espetáculos e descobri esse universo, assim, com gente de tudo que era lugar do mundo. Conheci o pessoal que fazia circo em Porto Alegre e me apaixonei. Decidi, assim, é isso aí, eu quero aprender a fazer mais coisas, quero trabalhar com isso, assim. E você disse que fez universidade, então que curso que você cursou? Eu sou formada em psicologia aqui pela Unicinos e estou agora fazendo graduação em licenciatura em dança na URGS. Bacana. E você, Lara, também fez um também curso, foi mas em que área? paralelo. Eu sou formada em História, né? Eu fiz licenciatura em História e comecei a dança aérea no mesmo ano.
E bom, e pelo que eu sei, você fez trabalho de conclusão também ligado a essa questão do circo, dessa perda de espaço do circo. Como é que foi esse trabalho? Sim, o meu trabalho de conclusão, ele foi sobre, o tema dele é o uso dos espaços urbanos pela arte circense, né? E aí, então, eu procurei pesquisar, na verdade, um contexto muito específico, que é a segunda metade do século XIX, que é exatamente o momento em que começam as primeiras movimentações do poder público, no sentido de organizar o espaço urbano, né? E aí, organizar o espaço urbano está diretamente ligado com disciplinar o convívio social. E como é que foi toda essa transformação? Você mostrou isso no seu trabalho também? Sim, na verdade, o meu trabalho tem um estudo de caso, né, que é o Circo Universal, foi um circo fixo, uma estrutura fixa, que ficou localizada exatamente onde hoje fica o chalé da Praça 15, né? E ele ficou ali durante 3 anos. E esse caso me chamou bastante atenção, justamente por ser uma estrutura muito diferente, que não era comum no Brasil, não era comum nem na América, né? As estruturas fixas eram comuns na Europa no século XVIII, né? Então, nessa época, o circo já está se tornando móvel. E aí isso me chamou a atenção. Na verdade, eu descobri esse caso com a leitura da Hermínia Silva, né? O trabalho dela, O Circo Teatro, que é o livro no qual ela cita esse caso. E aí eu procurei documentação, comecei a investigar, e aí trabalhei especificamente com esse caso, tentando entender como é que se dá a negociação entre o empresário circense, né, dono de uma empresa, que é o circo, com o poder público para poder utilizar o espaço urbano, que também era um espaço público, né, nesse caso a praça. E como é que é esse panorama hoje? Como é que vocês percebem, até mesmo o público que vai até o circo, que procura esse tipo de lazer, né? Como é que vocês percebem? São pessoas que são mais fiéis, assim? Como é que você vê lá, Tainá? Então, a gente tem... O público gosta muito de assistir ao circo. Assim. Talvez ainda tenha muita gente que nem saiba que tem apresentações de circo em Porto Alegre. Porque as pessoas têm... Não é só do circo itinerante que a gente está falando, né? Do circo de lona. Esse está aí, o Vostok, volta e meia, está aqui em Porto Alegre. Mudam de bairro, mas eles estão por aí. Mas tem muita apresentação de circo diferente desse circo que busca aí apresentação na rua, circo que está dentro dos outros espaços culturais da cidade, como a Casa de Cultura, a Usina do Gasômetro. A gente mesmo, né, se apresentou à Usina do Gasômetro no início desse mês. Amanhã tem uma apresentação na Casa de Cultura que vai ter circo também. Então, eu acho que muita gente não sabe disso, mas a gente tem um público muito fiel, que se a gente divulga, está sempre em todas as apresentações, comparece nos espetáculos e gostam muito, assim. Eu vejo que o público é super empolgado, que quando vai no circo fica muito... Parece que é um resgate, assim. Eu acho que tem pessoas que vêm de, eu não sabia que tinha circo. E aí ficam bem felizes e surpresos, assim. Mas eu acho que a gente tem um público fiel, né? Que sempre que a gente... sempre que a gente divulga, ele aparece. O Chico tem uma pergunta para fazer. Eu tenho uma pergunta para a Lara. Quando o circo chegava numa cidade, a população se mobilizava muito para prestigiar. Antigamente, a gente ouve histórias dos nossos pais, dos nossos avós e tal, de ser criados indo ao circo, né? Por que a gente não vê isso acontecer nos dias de hoje? Por que vocês acham que Apesar de vocês dizerem que ainda tem pessoas fiéis, né, a esse tipo de lazer. Bom, assim, não é uma pergunta fácil de responder. Mas eu acho que a gente começa a responder essa pergunta se analisar o contexto, né? Então, o contexto, na segunda metade do século XIX, início do século XX, era né? Então, as atividades culturais eram muito menores, os espaços de apresentação eram poucos, né? Então, naquele caso, por exemplo, que eu estudei, o Circo Universal representava mais um espaço de diversão, um dos raros, né? Que naquela época era só o Teatro São Pedro, e que era um espaço elitizado e muito caro, né, para entrar. Então, eu acho que para responder isso, a gente tem que analisar o contexto, né? O circo ele vai perdendo espaço, ele vai deixando de fazer parte do espaço urbano, tanto pelo processo de urbanização, quanto pela diversidade de atividades culturais que vão se multiplicando a cada ano, né? E existe essa diferença cultural, assim, hoje, é isso que a Tainá disse, a gente não pode mais associar o circo só ao circo de lona, ao circo itinerante, né? A gente tem que saber que existem atividades de circo, espetáculos e apresentações que não estão ligadas à lona. E que estão acontecendo, sim. Acontece que a gente precisa, sim, precisa divulgar, isso é caro, né? Precisa trabalhar com publicidade, isso é difícil. Justamente em relação a isso, como é que é o mercado de trabalho para quem trabalha para quem atua A gente vê que hoje? Vocês têm outras funções também, tem outras profissões, né? Quer dizer, é difícil hoje viver só do circo? Eu acho que a gente só do circo ou só de arte.
Porque não é só o circo que tem essa dificuldade, né? A gente está falando geral, né? dos artistas em geral. Quem é artista de teatro sabe os perrengues que a gente passa, quem é artista, quem é bailarino aí, eu também sou bailarina, sabe as dificuldades que tem, como é difícil a gente conseguir um financiamento para ajudar um espetáculo, ou via governo, via edital de governo, conseguir apoio, conseguir espaço, às vezes físico. O circo ainda sofre bastante, a gente que não trabalha, que não tem uma lona, a gente precisa de um espaço que tenha uma estrutura bacana para pendurar os equipamentos aéreos, para jogar malabares, a gente precisa de um espaço que tenha uma altura, e isso já é uma dificuldade. Os espaços públicos, tem muitos espaços públicos ociosos, tem uma batalha aí da classe artística para esses espaços terem uma abertura para os artistas ocuparem, já que são espaços que estão ociosos, e a gente, acho que toda a classe artística em geral sofre com essa falta de espaço mesmo. Mas dá para viver, dá para apresentar, gente. Eu acho que tem muito amor aí à arte também, né? Um investimento nosso como artista de querer que isso aconteça, de estar querendo estar sempre apresentando, mas claro que tem dificuldades, né? Como qualquer profissão, né? Mas eu acho que os artistas ainda têm... Aqui no Brasil, eu não sei se é um contexto brasileiro, mas a gente ainda tem os direitos que a gente tem como artista, ainda não são tão reconhecidos. No exterior é melhor, né? A gente tem mais garantias. Os circos, por exemplo, tem uma cena muito grande, né? Fora do país aqui. Aqui a gente ainda está ganhando espaço, né? Eu acho que cada vez mais... A gente continua acreditando, mas eu acho que tem dificuldades, óbvio, né? Claro, com certeza. Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a cultura circense. E você pode participar dessa conversa em casa pelo nosso e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.